Então, o Valentim e a equipe dele, agradecer, né, aí o empenho do Valentim, dos colaboradores lá da SAICIL, e passamos lá a sexta no início da noite, o sábado de manhã, enfim, foi uma correria para que tentasse rapidamente solucionar aquele episódio lá. O Valentim estava mais próximo lá, pode... Bom dia, senhoras e senhores. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos profissionais da imprensa, aos meios de comunicação, pela colaboração, pela prontidão com que divulgaram e nos auxiliaram na mobilização da divulgação do episódio, extremamente grave. Eu acho que a população ficou suficientemente informada através dos colegas dos meios de comunicação, locutores, jornalistas. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer publicamente um agradecimento aos funcionários da SAICIL, principalmente o pessoal do gabinete, o Reinaldo, o Evandro, os técnicos que nos acompanharam, o Valentim Cominho, o Tadeu, profissionais dedicados que passaram a noite, madrugada, e a gente acompanhando a cada momento as meninas do 0800, um trabalho super pesado. Exatamente. E eu acho que nesse momento, primeiramente, é um momento de agradecimento mesmo para a população que teve essa sensibilidade de acolher as informações, recepcionar as explicações que foram, desde o primeiro momento, extremamente de forma transparente, bem tranquila, para que a população pudesse preparar para um evento que a gente não sabia da dimensão e nem sabíamos no primeiro momento, nem a própria CETESB, que é o órgão regulador e fiscalizador do manancial, né, que a gente podia ter aí vários dias de desdobramento. Graças a Deus a gente conseguiu. Então, um agradecimento extensivo ao prefeito, aos seus secretários, à Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, CETESB, enfim, todos aqueles que tiveram acompanhando de perto ou de mais longe, de forma solidária a esse episódio. Mas graças a Deus, acho que a gente teve assim, toda a equipe, todas as pessoas envolvidas, né, uma convergência de ações que antecipou, graças a Deus, né, essas ações anteciparam uma solução positiva. Confesso que nos meus pouco mais de meio século, eu não tinha experimentado uma situação tão difícil. Um pouco mais de meio século. É slackline, gente. Slackline. Guarda-pano. Exatamente. Confesso que teve um momento que eu pedi água. Então, mas assim, a gente brinca nesse momento porque a situação foi dramática em determinadas situações, em determinados momentos, mas eu acho que, de uma maneira geral, foi um aprendizado extraordinário para a população de Leme. Tivemos a solidariedade das nossas co-irmãs, na SAEMA de Araras, a SAEP de Pirassununga, extremamente profissionalizados e nos ajudaram no plano B, eventualmente, se a gravidade da situação se prolongasse. Nós tínhamos um plano B de atender a situação. A informação que ontem nós tivemos praticamente regularizado o atendimento, né? Pontos isolados da cidade, talvez por questões técnicas de compressão de ar, realmente algumas regiões como Santa Maria, que é um problema, uma situação emblemática ali, nós não tivemos atendimento. Mas hoje a cidade amanheceu com 11 milhões de litros nos reservatórios. Então, nós temos uma situação estabilizada e a partir de agora, hoje, São Pedro deu uma mãozinha, né, com esse tempo, ajuda muito também. Com relação a Intervias, nós pretendemos fazer gestões já imediatas, certo? Não só no sentido de com relação à sinalização, mas também com relação às muretas e às defensas metálicas de proteção, que se a gente tivesse uma mureta, aquela do lado esquerdo, né, que margeia o canteiro central, se nós tivéssemos ali mais 50 metros de mureta, o acidente não teria ocorrido, na proporção que tem. Então nós, junto ao Ministério Público, nós já estamos agendando, ontem nós tivemos com o promotor da área de patrimônio público, nós já estamos agendando
o que não tem nada a ver com o caso, mas nós já estamos agendando uma reunião com o Ministério Público na parte da Curadoria Ambiental e nós vamos fazer gestões com o Ministério Público, talvez com ações até na Justiça e as ações junto à Intervias para que remodele toda a região do manancial, que atende 100 mil pessoas, certo? Para que eles repensem o projeto, não só da localização do radar, que foi o grande responsável pelo acidente, Exatamente. certo? Numa situação de chuva, etc, não vamos entrar no mérito das questões técnicas do acidente, mas repense todo o desenho das proteções das duas pistas, nos dois sentidos, certo? Então as sugestões já vão, os ofícios, mas antes nós queremos conversar com o promotor justamente nesse sentido. Já providenciamos o boletim de ocorrência para ver se nós conseguimos algumas ações na Justiça de reparo realmente de prejuízos das mais diversas ordens, né? Principalmente algum prejuízo que alguma pessoa possa ter. Isso é uma questão ainda a ser estudada. Então, no âmbito do Ministério Público e no âmbito da Justiça, essas duas questões estão a cargo da Procuradoria Jurídica da SAICIL. Questões de ordem operacional. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de, por exemplo, num episódio desse, rapidamente estancar o abastecimento de água. Quer dizer, demora-se muito para fechar um registro, que a ponto talvez assim. Quando a notícia já sai na população, a população imediatamente tem uma reação instantânea de armazenar água e tal, e a gente não consegue represar nos reservatórios. Então nós temos uma ação de procedimentos, vamos dizer assim, de instalador, de redutor de registro, para que rapidamente seja estancado e a gente, nesses 18 milhões de litros que normalmente tem que ser reservado para situações emergenciais como essa, que dá aí para atender, vamos dizer assim, reparos entre 5 e 6 horas, né? Claro que numa situação dessa foi mais. Mas a reservação ela seja estancada para que haja um respiro e aí assim a gente consiga ter uma reservação para atender a cidade. Bom, essa questão, gestões, alternativas de captação. Muito se questionou por que a captação fica abaixo da ponte e não acima da ponte. E ontem conversei com uma das pessoas históricas da SAICIL, que é o engenheiro José Watts. Uma pessoa de uma lucidez, de uma inteligência assim invejável. E ele disse o seguinte, que na época foi se pensado realmente de colocar a captação acima da ponte, a montante da posição da ponte. Mas já naquela época encontrou uma grande resistência do DR, na época, né? O governo de Abreu Sodré, se não me engano, 40, 50 anos atrás. Dada a dificuldade e o exíguo prazo de conseguir o financiamento, optou-se por fazer a captação abaixo. Mas a ideia era realmente fazer a captação a montante da ponte, do lado de cima da ponte. Então, na verdade, a explicação que ele nos deu, até ele brincou com a gente ontem, ele falou assim, quando ele foi questionado, ele falou, quem é aquele burro? Palavras dele. Foi quem é aquele burro que colocou? Ele falou, burro fui eu. Né? Ele dizendo essas palavras ontem, mas na sua sinceridade extrema, é uma pessoa extremamente dedicada a SAICIL, a quem eu presto uma homenagem nesse momento pela dedicação, seriedade e honestidade nos seus procedimentos. Então, realmente, a culpa é da velha burocracia estatal, da velha burocracia dos velhos procedimentos, que hoje nós estamos tendo dificuldade grande com a Intervias, com a Artesp, para se passar os 2 emissários que nós precisamos na região do Córrego Serelepe para captar o esgoto. Para iniciarmos, é um problema sério. Então, eu aplaudo a sua pergunta, faço coro com ela, porque realmente a Intervias, hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Não Intervias, a Artesp também. Tá, só completando essa história aí, eu vi uma outra conversa, essa captação lá foi construída na época da ditadura. Foi um interventor que conseguiu a verba e tal. Então, não podia fazer porque era para baixo da ponte, não sei o quê. E o Alto Campanha, é isso? Alto Campanha. Falou, não, senhor, vai fazer lá, ia lá e acabou e fez lá. Que era mais ou menos dessa forma que se faziam as coisas. Então, por isso que a captação foi feita exatamente como o doutor Lazi disse, do lado de baixo da ponte.
Mas assim, hoje já se pensa em alternativas, quais são, nesse momento, como dizia o poeta, povoa a nossa cabeça muitas ideias, mas na verdade são conjecturas, não são ideias assim plausíveis e realizáveis. Nós temos que pensar, por exemplo, o Capitã já se pensou em captação no Mogi Guaçu, através do ponto lá na região do Ibicatu, já se pensou na captação lá no Lago de Santa Cruz da Conceição, com um ponto extremo ali na Chácara do Lalinho, naquela região, com uma estação de tratamento ali, depois via normal para chegar em Leme, mas são conjecturas que ainda estão povoando o debate, as reflexões.